Capítulo 2. O conhecimento transcendental. Sanjaya disse: Lord Krishna, ao ver as lágrimas nos olhos de Arjuna e como o príncipe estava tomado de compaixão e desespero, lhe disse essas palavras: De onde chegou o tamanho abatimento, Arjuna? Esta atitude é indigna de um homem de mente nobre e que visa praticar nobres ações. Ela lhe conduz à desgraça e lhe afasta das portas do céu. Não se torne uma alma covarde, Arjuna, pois isso não é digno de quem você é. Sacode para longe essa fraqueza, limpa seu coração dela e se prepara para a batalha. Arjuna continua a defender sua tese contra a guerra. Arjuna disse: Mas como eu poderia apontar meu arco e atirar em Bhishma ou Drona, ou qualquer um dos meus parentes, ó Krishna? Para mim seria melhor de fato viver como um mendigo nesse mundo do que matar tais nobres personalidades. De que me valeria conquistar suas riquezas e seu poder se em tudo haveria as manchas de sangue dessa guerra insensata? Nós não sabemos qual alternativa, lutar ou se retirar, é a melhor nesse momento. Nós sequer sabemos se seria melhor que nós conquistássemos ou que eles nos conquistassem. Nós não deveríamos sequer desejar continuar vivendo após termos participado da matança de nossos irmãos. Meus sentidos estão obstruídos por tamanha tristeza e minha mente está confusa sobre o meu dever. Por favor, meu amigo, me aconselha sobre o que devo fazer. Eu sou seu discípulo e em sua sabedoria eu me abrigo. Eu não vejo como conquista do reino mais próspero da terra poderia aplacar minha tristeza. Ainda, ó Krishna, que me fosse oferecido o poder sobre todos os exércitos celestes, eu não aceitaria, já que isso em nada aliviaria minha angústia ante tal matança entre irmãos. Sanjaya disse: Ó rei, após haver dito tais palavras ao Lord Krishna, o poderoso príncipe Arjuna tomou sua decisão e lhe disse: Eu abdico dessa guerra. Então, Lord Krishna, com um terno sorriso nos lábios, disse tais palavras ao príncipe abatido, enquanto ambos estavam no espaço que havia entre os exércitos dos Kurus e dos Pandavas. Os ensinamentos de Krishna começam pelo verdadeiro conhecimento da alma e do corpo. Lord Krishna disse: Você se entristece por aqueles que não são dignos de sua tristeza, mas ainda assim suas palavras trazem grãos de verdade. Elas exprimem a sabedoria do mundo exterior, mas são ainda insuficientes para satisfazer a mente interior. Os sábios, em realidade, não se deixam abater nem pelos vivos e nem pelos mortos. Jamais houve um tempo em que todos esses reis, você ou eu, não existíssemos. Tampouco haverá algum tempo futuro em que deixaremos de existir. Assim como a alma adquire um corpo de criança, um corpo de jovem e um corpo de velho durante a sua vida, da mesma forma a alma adquire outro corpo após a morte. Isto é muito claro para os sábios. Ao contato dos sentidos, as formas e objetos dão vazão às sensações de frio e calor, de dores e prazeres. Todas essas sensações são transitórias e impermanentes. Dessa forma devemos aprender a suportá-las, sem nos apegarmos a elas. Ó Arjuna, pois uma pessoa verdadeiramente calma e tranquila, que não se deixa afligir ou apegar por essas formas e objetos, e permanece sempre estável em meio às dores e aos prazeres, se torna apta a trilhar o caminho para a imortalidade. O espírito é eterno, o corpo é transitório. O espírito invisível, Atma, é eterno, e o corpo visível é transitório. A realidade da relação entre ambos é certamente conhecida pelos sábios, que investigaram a si mesmos por um longo tempo e finalmente chegaram à verdade sobre sua própria essência. O espírito que preenche todo esse universo é indestrutível. Ele está em tudo e abarca todas as coisas. Ninguém pode destruir o que é imperecível. Mas os corpos que abrigam momentaneamente o espírito eterno, imutável, incompreensível, esses são perecíveis, ó Arjuna. Dessa forma, se prepare para a batalha. Aquele que pensa que o espírito é um assassino se comporta como aquele que pensa que o espírito pode ser assassinado. E ambos vivem na ignorância, pois o espírito nem mata e nem pode ser morto. O espírito jamais nasce ou em algum tempo morre. Ele não vem à existência, nem cessa de existir. Ele é incriado, eterno, permanente e primordial. Quando o corpo perece ou é destruído, o espírito perdura. Ó Arjuna, como pode uma pessoa que sabe que o espírito é indestrutível, eterno, incriado e imutável matar alguém ou fazer com que qualquer um seja morto? A morte e a transmigração da alma.
Assim como alguém veste uma nova roupa após se livrar da antiga, da mesma forma a entidade viva da alma individual adquire novos corpos após descartar os antigos. As armas não perfuram tal espírito, o fogo não queima, a água não umedece e o vento não deixa seco. O espírito não pode ser perfurado, queimado, umedecido ou ressecado. Ele é eterno e preenche a tudo que há. Ele é imutável, permanente e ancestral de todos. Nós sabemos que ele é inefável, incompreensível, incognoscível, que mora além das palavras e do intelecto. E, se você também sabe disso, não deve se deixar afetar pela tentação de tentar conceber o inconcebível. E ainda, ó Arjuna, que você creia que a alma nasce e morre junto com o corpo, isso ainda não seria motivo para tamanha tristeza, pois que a morte é algo certo para aquele que nasce e o nascimento necessariamente antecede aquele que vive. Desta forma, um deriva do outro, e ambos são inevitáveis, ó príncipe. Não se lamente em demasia sobre o que é inevitável. Todos os seres são imanifestos, invisíveis aos olhos do corpo, antes do nascimento e após a morte. O período de sua manifestação física transitório, passageiro, compreende tão somente uma única vida. Ante tal fato, o que há para nos afligir? O espírito indestrutível transcende a mente e a linguagem. Alguns observam tal espírito como uma grande maravilha, outros o descrevem como algo maravilhoso, enquanto outros somente ouvem falar de sua grandeza. Mesmo após ouvirem falar dele, são raríssimos aqueles que se iniciam no caminho de sua compreensão. Ó Arjuna, o espírito que habita o corpo de todas as coisas é eterno e indestrutível. Dessa forma, não há razão em se abandonar à aflição e à tristeza pela morte de ninguém. Lord Krishna relembra a Arjuna de seu dever como guerreiro. Considerando seu dever como um guerreiro, você não deveria renunciar à batalha, ó Arjuna, pois não há nada mais auspicioso para um guerreiro do que uma guerra justa. Somente os guerreiros mais afortunados ganham tal oportunidade de lutar numa guerra pelo qual não estavam procurando, mas que se tornou um dever. Uma batalha como esta é um portão aberto para o céu. Acaso se abstenha de lutar nessa guerra tão justa, você falhará em seu dever como guerreiro, perderá sua reputação e cometerá um pecado. As pessoas falarão da sua desgraça pelo resto dos seus dias. Para o honrado, a desonra é pior que a morte. Os grandes guerreiros pensarão que você fugiu da batalha por conta do medo. Aqueles que sempre lhe tiveram na mais alta estima, ó Arjuna, perderão seu respeito pelo príncipe dos Pandavas. Seus inimigos irão zombar de suas habilidades e caçoar de você. E apesar de grosseiras, suas palavras trarão certa verdade. E o que seria mais doloroso do que essa desonra? Se acaso for morto na linha de batalha, será encaminhado diretamente para o céu, como prêmio por sua bravura. Se acaso vencerem os Kurus, todo o reino de Hastinapura será seu por direito. Assim sendo, toma coragem e se encaminha para esta guerra, Arjuna. Vai e luta com a mente tranquila, tratando a dor e o prazer, o ganho e a perda, e a vitória e a derrota com a mesma serenidade. Vai e realiza o seu dever. Dessa forma não terá chance alguma de incorrer em pecado. A importância do serviço altruísta. A ciência do conhecimento transcendental lhe foi comunicada, Arjuna. Agora escute acerca da ciência do serviço altruísta, através do qual você poderá se libertar de todas as amarras do karma. Não há esforço que seja perdido no serviço altruísta, assim como não há nenhum efeito adverso possível em tal caminho. Mesmo a prática curta de tal ciência já será capaz de proteger o ser do grande temor do nascimento e mortes em sequência. Um trabalhador altruísta, desinteressado dos resultados de seu trabalho, porém alegre em simplesmente poder realizar a determinação da natureza, jamais perderá tal alegria. Aquele que, pelo contrário, trabalha somente pensando em apreciar os frutos de seu esforço, está condenado a uma alegria pobre e passageira. Os Vedas tratam de ambos os aspectos da vida, o material e o espiritual. Aqueles que se iludem e se limitam a cantar melodiosamente os Vedas, sem compreender o sentido real, sofrem de tais alegrias passageiras, ó Arjuna. Eles creem que as escrituras sagradas servem tão somente para entoar tais rituais que barganham por uma entrada no céu. Eles estão dominados por seus desejos materiais, mas consideram a obtenção de uma vaga no céu o maior objetivo de suas vidas.
já que para eles o céu nada mais é do que um lugar de prazeres. Eles jamais alcançarão a altura de onde se percebe a unicidade de todos os seres. Eles inventam inúmeros ritos e cerimônias que prometem muitas alegrias e grandes prosperidade. Usam de linguagem floreada por não saberem o que falar. Tudo em vão. O renascimento neste mundo é o único resultado possível de suas ações. A determinação inabalável da autorrealização não é formada pelas mentes atraídas pelo poder e pelo deleite dos prazeres materiais, tampouco por aqueles cujo julgamento está obscurecido pela pompa dos rituais. Uma parte do Vedas trata de 3 qualidades da natureza material: o julgamento moral, a paixão e a ignorância, e nos instrui a nos elevarmos acima delas. Para tal, devemos nos libertar dos pares de opostos, procurarmos estar sempre tranquilos e serenos, ignorar os pensamentos de aquisição e preservação dos bens materiais. Somente através dessa elevação é que poderemos tomar consciência de quem somos realmente, Arjuna. Para o ser autorrealizado, os Vedas são tão úteis quanto um pequeno balde d'água, quando já se tem à sua disposição toda a água de um imenso lago. A teoria e a prática do Karma Yoga. Você tem o controle tão somente da vontade em realizar o seu dever, mas não tem direito ou garantia dos resultados de sua obra. Dessa forma, você não deve nunca estar inativo e jamais basear a sua motivação nos frutos de seu trabalho, apenas na alegria de cumprir o seu dever. Realize a sua obra com o máximo de suas habilidades, ó Arjuna, com sua mente sempre em conexão com o Espírito Eterno. Abandone as preocupações e os apegos egoístas aos resultados do seu trabalho, e trafegue com a mesma calma e serenidade pelo sucesso e o fracasso. O serviço altruísta é uma prática da yoga que traz paz e tranquilidade para a mente. Todo trabalho realizado por motivos egoístas será sempre muito inferior ao serviço altruísta. Assim sendo, seja um obreiro que pensa antes no bem do mundo do que em si próprio, Arjuna. Aqueles que trabalham exclusivamente com os frutos de suas obras em mente são invariavelmente infelizes, pois não é dado ao homem ter o controle total sobre os resultados de seu trabalho. Um yogi, ou uma pessoa altruísta, é capaz de se elevar acima tanto dos resultados bons quanto dos maus, ainda nessa vida. Dessa forma, príncipe, se empenhe em realizar o serviço altruísta. O ato de trabalhar ao máximo das próprias habilidades sem se apegar de forma egoísta aos frutos do próprio trabalho é o que chamamos de Karma Yoga, ou Seva. Os yogis que praticam o Karma Yoga se tornam libertos das amarras do renascimento ao renunciarem aos frutos de todo e qualquer trabalho e atingem o bem-aventurado estado da mente salva de toda e qualquer aflição, o Nirvana. Quando sua razão perfurar por completo o véu da ilusão, quando o mero intelecto ascender à inteligência que vê as coisas do alto, então você se tornará indiferente ao que já foi dito e ainda está para ser dito acerca das escrituras sagradas, ó Arjuna. Quando o seu intelecto, que ainda permanece confuso e preso às opiniões conflitantes, às doutrinas e aos ritos dos Vedas, se concentrar de forma firme e estável no Espírito Eterno, então você encontrará sua própria essência e permanecerá em harmonia com ela e com o mundo inteiro. Tendo ouvido tudo isso, Arjuna disse: Ó Krishna, quais são as características de uma pessoa iluminada, cuja mente permanece estável? O que ela pensa e sobre o que conversa? Como uma pessoa assim se comporta com os demais? Como é capaz de viver neste mundo? Características de uma pessoa autorrealizada. Lord Krishna disse: quando uma pessoa se vê completamente livre de todos os desejos da mente e se encontra conectada ao Espírito Eterno, compactuando de sua alegria, então esta é uma pessoa iluminada, ó Arjuna. Uma pessoa cuja mente permanece imperturbável ante a tristeza, que já não deseja os prazeres do mundo, que é completamente livre dos apegos de todo tipo, do medo, da raiva, merece o título de sábio iluminado, embora ela mesma tampouco se apegue a tal título. A mente e o intelecto de uma pessoa se tornam estáveis quando não estão apegadas a coisa alguma, quando não se exaltam ao conquistar os resultados desejados e não se perturbam com os resultados indesejados. Quando alguém consegue retrair completamente os seus sentidos dos objetos sensoriais, assim como uma tartaruga retrai suas patas e cabeça em seu casco quando necessita descansar, então a mente e o intelecto dessa pessoa são considerados estáveis.
O desejo pelo prazer dos sentidos desvanece quando a mente se abstém dos objetos sensoriais. No entanto, parte desse desejo ainda perdura de forma bastante sutil. Tal desejo sutil só é vencido completamente quando conhecemos o Espírito Eterno em nós mesmos. Os perigos dos desejos não refreados. Os desejos não refreados, ó Arjuna, forçosamente arrastam a mente mesmo dos mais sábios que buscavam a perfeição. Após haver controlado nossos próprios sentidos, devemos então nos concentrar no Espírito Eterno e contemplar o amor que permeia a tudo. Nosso intelecto, nossa mente se mantém estáveis quando nossos sentidos estão assim, completamente domesticados. Quem, ao contrário, não consegue manter sua mente desapegada dos objetos sensoriais, acaba sendo atraído e enlaçado nessa rede ilusória. O desejo desenfreado pelos objetos sensoriais vem do apego que fugiu ao controle, e a raiva surge dos desejos não realizados. As desilusões e as ideias radicais nascem da raiva. A mente é aturdida pela desilusão e a razão é completamente perdida. Quando a razão se encontra perdida, o caminho até o espírito não pode ser mais percebido, e todas as vias nos levam a andar em círculos. A conquista da paz e da felicidade através do conhecimento e do controle dos sentidos. Uma pessoa que disciplinou sua mente e aproveita os objetos sensoriais com os sentidos domesticados e livres tanto do apego quanto da aversão, alcançou a tranquilidade. Todas as mágoas e tristezas desvanecem quando a tranquilidade é conquistada. O intelecto de uma pessoa assim, completamente em paz, se eleva à inteligência de que vê as coisas do alto. Então se mantém estável e unificado ao Espírito Eterno. Não há autoconhecimento pleno para aqueles que não se unificaram ao Espírito Eterno. E sem autoconhecimento não há paz. E sem paz não é possível haver a verdadeira felicidade. Pois que a mente, quando controlada pelos sentidos itinerantes, arrasta o intelecto como uma tempestade que carrega um barco para longe do seu porto, a praia espiritual onde há paz e tranquilidade. Assim sendo, Arjuna, nosso intelecto se torna estável quando nossos sentidos são domesticados, quando somos capazes de nos retrair completamente dos objetos sensoriais, por nossa própria vontade. Um yogi, uma pessoa que é soberana sobre seus próprios sentidos, permanece de pé quando é noite para os demais, e quando todos se encontram despertos, é noite para o yogi que vê com os olhos da alma. Ó príncipe, nós conquistamos a paz quando nossa mente é capaz de dissipar nossos desejos sem criar qualquer perturbação. Assim como quando um rio deságua calmamente no oceano, sem causar nenhum tumulto no espelho d'água, permitindo que ele reflita o céu. Mas a mente daqueles que se apegam aos objetos sensoriais se assemelha a um mar tempestuoso, sempre os carregando para cá e para lá, sem descanso. Aquela pessoa que abandona todos os desejos e se torna livre de toda ansiedade, já não pensa mais usando o conceito da palavra meu. Assim, ela conquista a paz. Ó Arjuna, é esse o estado da mente superconsciente. Ao atingir tal estado, o ser se torna livre das desilusões. E quem nele permanece até a hora da própria morte, alcança o Nirvana e é encaminhado diretamente para a união com o Espírito Eterno.